Vamos então, Mateus 25, abre aí a sua Bíblia. Eu queria fazer uma pergunta antes de iniciar. Quantas vezes você viu a hora hoje no seu relógio para não perder o horário de um compromisso seu? Quantas vezes? Você ficou ali, né? Meu Deus, ainda falta 2 horas, né? Está cedo. Daqui a 5 minutos, quanto tempo falta mesmo, né? Você vê que a pessoa, ela põe a vida dela baseada aonde? No tempo. Ela põe a vida dela baseada no tempo, que ela tem compromissos. Ela tem compromissos na escola, na faculdade, numa reunião de negócios, no médico, no escritório do advogado, ela tem hora marcada. Sim ou não? Ela tem horas e horas marcadas. Dependendo se ela for viajar, se for um voo comercial, ela pode chegar ali 1h30 antes, 1h20, não é assim? Se ela não tem bagagem para despachar. Agora, se for um voo internacional, que ela tem que levar bagagens, né? Então ela tem que chegar muito mais cedo. Ela tem que se antecipar quantas horas? Quem já viajou? Quantas horas o mínimo? 3 horas? E pode atrasar? Pode? Quantas vezes essa pessoa olha no relógio? Fala, 1 milhão de vezes. Eu quero fazer outra pergunta. Quantas vezes você pegou no seu relógio espiritual? Hoje, eu quero falar só de hoje, não vou nem falar do restante da semana. Quantas vezes você pegou no seu relógio hoje, espiritual, para conferir? Esse vídeo aí já está atrasado, e ele foi feito hoje de manhã. Já está atrasado, porque já teve terremoto, já tem mais países entrando em guerra, tem mais coisa acontecendo, leis que são criadas, doenças que estão surgindo, número de mortes que aumenta. Então esse vídeo que foi criado hoje de manhã já está atrasado. Olha só, você vê que o relógio espiritual continua o quê? Avançando. Sim ou não? Então em Mateus capítulo 25, fala da parábola das 10 virgens. Espírito Santo, fale conosco, abra os nossos entendimentos, abra os nossos olhos, para que não durmamos o sono da morte, meu Pai. Desperta aquele que está dormindo o sono da morte. Abra o entendimento dele, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontro do esposo. 10 virgens. A palavra virgem aqui quer dizer pureza, puro. Ele compara a 10 virgens que não foi tocado por ninguém, por nenhum homem, ninguém, pura mesmo, puríssima. Olha como é que ele compara a igreja dele. E hoje essas virgens somos nós. Nós somos essa virgem. Nós não podemos perder a pureza. A pureza. A sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Nós não podemos deixar a pureza da fé se manchar, ter mácula. Não podemos, ela tem que ser limpa. Ela tem que ser pura. Temos que buscar essa pureza, temos que buscar os bons olhos, um coração puro. Foi isso que o Senhor Jesus ensinou. Perguntaram para ele: Senhor, quem será salvo? Não foi assim? E o que ele disse? Os que têm mãos limpas e o coração o quê? Puro. O que ele estava dizendo? Virgem, pureza. Então você vê que hoje o mundo trabalha para tirar essa pureza da igreja. Maus testemunhos de pastores, de obreiros, de membros. Mas isso sempre houve desde os primórdios. A Bíblia não ocultou o primeiro homicídio.
E o primeiro homicídio veio de um irmão com outro. Sim ou não? A Bíblia não ocultou o erro de Eva e de Adão. Não, eles erraram. Davi, quando errou, Deus não escondeu o pecado de Davi. Foi grotesco, foi desleal. Então, Deus permitiu que os erros estivessem escritos para que aprendêssemos com eles e não os praticássemos. Porque é o caminho para que nós alcancemos a salvação. Porque quando nós assistimos vídeos como esse, é para abrir o seu entendimento. Porque teve o furacão aí, Milton, né? Então o que mais teve foi na internet, foi uma enxurrada de vídeos. Gente doida que ficou lá filmando ao vivo, na hora, o momento que o furacão estava passando, para ganhar likes, para ganhar seguidores, mas estava lá filmando. E as pessoas veem essas coisas hoje como sendo uma coisa o quê? Natural, terremoto, guerra. Você viu? As pessoas estão acostumadas com a guerra. Eu não sei se temos aqui pessoas que são militares, que fazem operações na mata, na selva. Passa uma guerra. Não é fácil não. Mas nós não temos noção dos horrores que uma guerra é. A falta de pudor, estupro de mulheres, estupro de crianças. É sem pudor nenhum. O homem se torna pior do que um bicho. Você não tem noção, nós não temos noção do que é um evento como uma guerra. A gente vê lá a bomba caindo, vê lá, sabe, aquilo ali é o mínimo, porque os horrores de uma guerra, não queira ver isso. Não queira ver isso. Então o mundo, você vê que o diabo tira essa pureza e contamina mais ainda os olhos do mundo para que as pessoas venham se habituar às guerras, à fome, à injustiça, aos partidarismos, às ideologias. Então o diabo trabalha com isso para que as pessoas se habituem a tudo isso, se acostumem a tudo isso. E muitos que se dizem cristãos estão indo nesse caminho. Na plataforma Univer Vídeo, se vocês têm acesso, tem um documentário chamado Antes da Ira. Ele deve ter mais ou menos uns 3 ou 4 anos, esse documentário. Ele já está atrasado. Já está atrasado. E fala de coisas terríveis. Terríveis. Quem vê aquele documentário ali, ele fala assim, meu Deus, como pode? Eu não entendia isso, eu não via desse jeito. Então você vê que as coisas estão acelerando, o relógio, o tic-tac está avançando e as pessoas estão perdendo a fé. Nesse documentário, uma instituição, ela estudou algumas igrejas, eu não sei se foi no mundo inteiro, mas boa parte dos Estados Unidos e alguns países, Grã-Bretanha e outros países que têm o inglês, 25% dos cristãos, 25% dos cristãos que estão dentro das igrejas evangélicas não acreditam mais no arrebatamento. Como pode? 25%. 25% é 1/4 de todas as pessoas que estão dentro da igreja. Isso é muita gente que vai para o inferno. E que estão dentro da onde? Das igrejas. Por quê? Porque não acredita mais no arrebatamento. Acha que o arrebatamento é uma coisa inventada pelos pastores ou então pela igreja. Está escrito. Jesus vai vir buscar a sua. E quando ele vier buscar a sua igreja,
o seu relógio está atrasado ou ele está em dia? Hein? O seu relógio está atrasado ou está em dia? Que relógio é esse? O relógio da sua vida espiritual. Porque tem gente que o relógio dela está tão atrasado que ela não percebeu. Como assim, pastor? Ela está dentro da igreja e até hoje não é uma pessoa liberta. Não tem o Espírito Santo. Como pode? Não é batizada com o Espírito Santo. Você está com problema. Você tem problemas. Pode ter certeza disso. Há um problema em você. E você não percebe isso. Você está achando que do jeito que você está dentro da igreja, você vai alcançar a sua salvação? Você está enganada. Enganado, tem alguém te enganando e não somos nós, não é a igreja, não é a palavra. Talvez você perdeu a pureza, a virgindade espiritual e a sua mente está cauterizada pela religiosidade. Você ora, você jejua, você devolve dízimo, dá ofertas, mas não há dentro de você o selo, a garantia, o penhor do Espírito de Deus. Por quê? O que está faltando? Deus não quer te batizar? Todas as pessoas que eu conheço, que eu conheci, que desceram as águas, que se batizaram nas águas, que desceram as águas, que se entregaram ali, que se arrependeram dos seus pecados, que abandonaram a prática do pecado, essas pessoas, algumas na mesma semana receberam o Espírito Santo, outras alguns dias, outras no máximo 2 meses, chegando a 3 meses. Se passar disso, acende o alerta. Tem alguma coisa errada. O que está faltando? Por que não foi batizado com o Espírito Santo? Você tem que se examinar. Você tem que olhar para dentro de si. Seu relógio está atrasado. E você, como está escrito aqui, olha só. E 5 delas eram prudentes. E 5 o quê? Loucas. Está aí na Bíblia? Já falei que quarta-feira você tem que trazer a Bíblia, né? E 5 loucas, 5 prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, o que elas fizeram? Não levaram azeite consigo. Não levaram. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, um grito, né? Ai! Aí vem o noivo, imaginem. Pegou de quê? Pegou de quê? Cuidado para você não ser pego em surpresa. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas, o quê? Você consegue entender isso? Você está pronto, sua lâmpada está pronta, o seu relógio está na hora certa. Você está atualizado na sua fé? Se hoje fosse o dia da sua partida, da sua morte, se você hoje partisse, você teria certeza da sua salvação? Pense. Que para morrer, basta estar vivo.
Quem está vivo, diga amém. Então isso aí. Você está pronto para o grande dia, como nós cantamos aqui? No grande dia. E se essa daqui agora, ou se eu for a última visão que você tem agora? E se eu sou a última visão que você tem aqui agora? E aí fizer assim, nesse momento agora, sucumbir. Um ataque fulminante. Se o teu coração parar, você morrer agora, não dá nem tempo de fazer respiração boca a boca ou massagem cardíaca. Já foi, só está o corpo. Você está pronto para esse grande dia? Há dentro de você essa certeza? Há azeite suficiente para iluminar o seu caminho até o noivo? Ou o azeite está acabando? A bateria está fraca do seu relógio? Então ele diz: mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se o quê? A porta. Eu separei algumas coisas aqui, para três dicas para dar para vocês. Mateus 24, 22. O tempo está se abreviando. Depois você pode ler que ele diz assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne seria salva. O Senhor Jesus disse isso daqui na época para os judeus, para os discípulos, para as pessoas que estavam ao seu redor. Você vê que ele diz: nenhuma carne se salvaria. Porque na ocasião, os judeus, eles achavam que apenas eles eram escolhidos e que o restante da humanidade estava condenada. Mas Jesus não veio só salvar os judeus. Jesus veio salvar o pecador. Uma vez esse se arrependendo, então ele deixa bem claro: toda carne, quer dizer, ele estava falando da humanidade, do ser humano. Aí em seguida ele diz: mas por causa dos escolhidos, quer dizer, eu me faço o quê? Eu escolho abandonar a bruxaria, a macumbaria, a prostituição, a carnalidade, o ocultismo. Eu decido abandonar as práticas ilícitas. Então, e passo a seguir o meu Senhor Jesus, a obedecer a palavra de Deus. Então, eu estou dentro desses escolhidos. E se não fosse por amor a esses, ele diz: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne seria salva, né? Se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados. Aí tem gente que fala assim: meu Deus, o tempo está o quê? O tempo está o quê? As horas estão o quê? Não, as horas estão sendo abreviadas. Os dias estão sendo abreviados. Outra dica que eu separei para você, né? Salmos capítulo 1, versículo 2. Depois você pode ir lá e ler. Falta de apetite espiritual. Isso enfraquece a pessoa. Isso tira a pureza da fé da pessoa. O que faz a nossa fé, o azeite aumentar, a lâmpada não ficar só, sabe, meio barro, meio tijolo? Já viu a lâmpada quando não tem mais combustível, então a energia está fraca, ela começa a dar o quê? Começa a piscar. Está faltando o quê? Energia, está faltando azeite. Então ele diz assim: olha, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia. Olha só, prazer. Tem gente que não tem mais prazer em meditar na palavra de Deus. Tem gente que não tem mais prazer em ler a Bíblia. Nós falamos para vocês, tem o aplicativo da Universal. Tem esse aplicativo aqui da Igreja Universal.
ele tem todos os conteúdos, tudo que é a igreja, todos os acontecimentos, palavra do bispo Renato, dona Cristiane, dona Viviane, bispo Macedo, canções, nome para oração, testemunhos, TV ao vivo, universo, tudo que é do mundo da igreja, tudo que diz respeito à igreja, está ali. Eu não sei se o seu celular fornece essa informação para você. O meu fornece. O meu celular me fornece. Ele me dá um relatório semanal de quantas horas eu passei em cada aplicativo que eu tenho no meu celular. O teu faz isso? Quem o teu faz isso? Quem o seu celular faz isso? Pegue para você ver. Qual é o aplicativo que mais você usa e qual é o aplicativo que menos você usa? Você vai ficar surpreso e eu posso te garantir que a Bíblia deve estar depois do 13º, 4º, 5º aplicativo. Se bobear, o Facebook, o Instagram está em primeiro lugar. E o WhatsApp também. Porque você passa o dia inteiro conectado, não com Deus. Por isso que a sua bateria está o quê? Essa é a realidade. Então, o salmista diz, vamos ler, Salmos 1, 2. Antes tem o seu prazer na lei de quem? O prazer de uma pessoa que escolhe a salvação, o prazer dela é meditar na palavra do Senhor. Ou seja, ela pega a palavra de Deus e ela tem prazer de meditar, de ler, de buscar, de se fortalecer. Ela não pega a Bíblia somente na igreja, mas ela medita de dia, de noite, à tarde, de manhã, a hora que for. Ela tem prazer. Mas tem gente que para ela é um fardo pesado ler a Bíblia. Outra dica que eu quero dar para você: quem recebe o batismo com o Espírito Santo deseja servir a quem? Deseja servir a quem? João 15, 8. Nós falamos no domingo, né? Inclusive vamos continuar trazendo o nome da família para colocar ao pé da árvore da vida. Ele diz: nisto é glorificado quem? Meu Pai, que deis muito fruto. Quem recebe o Espírito Santo, o que ele tem que dar? Muito fruto. Se tem uma coisa que todas as pessoas, quando recebem o batismo com o Espírito Santo, têm em comum, é querer servir a Deus, ganhar almas, falar de Jesus para as pessoas. Esse é o prazer dela. Amém? E ele diz: e assim sereis meus discípulos. Voltando lá a Mateus 25, para a gente concluir, ele diz, e tendo elas ido comprá-lo, versículo 10, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Você pode abrir um parênteses para isso aqui e dizer assim: você jogou a oportunidade no lixo. Foi você que não se preocupou. Você sabia que o teu relógio estava atrasado espiritual e você não se preocupou. Você se preocupou mais com dinheiro, com coisas, com cargos, com marido, com mulher, com um monte de coisa. Você era uma pessoa muito ocupada para suas coisas, mas para a minha vida, para a minha vinda, você não se preocupou nada. Não, mas eu ia na igreja quarta-feira, estava lá quarta-feira, não perdia uma série dessas do alerta do fim. Sim, eu vejo que você estava lá. Mas você praticou o que daquilo dali? Vamos ver se a partir de hoje você vai praticar alguma coisa para aumentar o seu azeite. Porque tem gente que fala assim: graças a Deus, olha, então eu estou muito bem. Amém.
Mas não se esqueça que aquele que pensa que está de pé deve se cuidar para você não cair. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem Você sabe a hora? Hein? Quem sabe a hora? Você sabe a hora que Jesus vai voltar? Não, não sabe não? Então eu vou te dar um relógio para você não perder ela. Está aqui, ó. Está vendo? Vou te dar um relógio para você não perder, porque a Bíblia é o nosso relógio espiritual. A palavra de Deus é o nosso relógio. Não perca a hora. E não perca a sua salvação.